bem-vindos a mais um Duplo Clique. Essa semana a Dea vai comentar como vai ser o SXSW de Londres, ela já está lá para acompanhar o evento, e depois a gente entrou rapidamente nos lançamentos dos novos modelos, o que está rolando em tecnologia, e aí entrando em dois temas. Os vistos estudantis nos Estados Unidos. Agora realmente tem uma restrição a estudantes chineses e uma pausa geral para entrevistas para novos vistos estudantis no mundo inteiro. E toda a discussão da Big Beautiful Bill, que na verdade, eles estão brincando e falando que é a Big Budget Bomb dos Estados Unidos, que foi essa legislação, esse projeto de orçamento que está transferindo riqueza dos pobres para os ricos e aumentando a dívida americana numa esfera nunca antes vista. Esses são os assuntos da semana, espero que vocês curtam. Se vocês estão curtindo o Duplo Clique, aproveita para mandar para um amigo, para assinar, e a gente fica super feliz com as mensagens que vocês mandam para a gente também no Instagram. E vamos lá! Bem-vindos, pessoal, a mais um Duplo Clique. Dessa vez, a Dea diretamente de Londres, né, Dea? Não falei que a gente ia dar um jeito aqui de organizar as agendas para não pausar de novo o nosso Duplo Clique? Vai ser uma temporada intensa aqui pela frente, mas vai dar tudo certo. Amiga, mas acho que a gente tá de parabéns, porque a gente só pausou o Duplo Clique uma semana, que foi a semana que nós duas estávamos no SXSW. Ano que vem a gente vai estar já com mais experiência e a gente vai fazer de lá. Mas foi a única, né? E teve uma que você me abandonou e eu fiz sozinha. Mas, tudo bem. Teve Duplo Clique. Foi só com uma pessoa, mas teve. De repente, a gente no futuro vai ter nossos avatares gravando, né? A gente mais ou menos mas não cria ali uma pauta. As pessoas querem a gente. Se não é um humano fazendo, né, Dea? Não tem o mesmo valor, entendeu? Exatamente. Inclusive, esse é um dos temas. Vamos começar com você contando o que você vai fazer em Roma, Dea. Vamos começar com esse assunto rápido. Gente, esse assunto é uma delícia. A gente também tem que se divertir nessa vida, né? Então, no meio de tanto trabalho, eu recebi um convite de uma amiga muito querida para ser uma convidada, uma plus one dela, no desfile da Dior, no último desfile da Maria Grazia Chiuri, que foi a estilista da Dior nos últimos 10 anos. Então, era um desfile super especial que aconteceu em Roma, que é a cidade natal da Maria Grazia. E olha esse convite, gente, olha esse presente que eu ganhei, né, da Cris, queridíssima. E aí fui passar 3 dias, assim, foram na verdade 3 semanas em 3 dias, porque a Cris é intensa, ela criou uma super programação, e eu fiz, enfim, um monte de programas legais em Roma, adoro a cidade. A Cris tá morando lá, então a gente, enfim, fez um monte de programas locais também. Ela tá morando lá, eu não sabia dessa parte, que legal. Tá morando lá. E assim, enfim, Roma é uma delícia essa época do ano, né? Ainda não tá aquele calorão. E é uma cidade que tá ficando muito cosmopolita. E tá ficando muito cosmopolita. Agora, essa história é tão curioso isso, porque Londres mudou uma legislação tributária antiquíssima que eles tinham e acabou, é uma lei chamada Non-Dom, que acabou, enfim, a gente pode entrar nisso num outro capítulo, mas eles basicamente expulsaram uma série de ultra-wealthy individuals que moravam em Londres, e essas pessoas estão indo para outros lugares da Europa por razões tributárias, por razões fiscais. Tem um lance que depois de não sei mais procurados anos, esse tema fiscal, né? Depois, se você mora não sei quantos anos em Londres, você tem que começar a pagar imposto, é alguma coisa assim, não é, Dea? Sim, é uma coisa, é que essa lei mudou, é uma lei antiquíssima que, na verdade, atraiu muitos bilionários para Londres, por isso que Londres se tornou essa cidade tão, quer dizer, um dos motivos pelos quais Londres se tornou uma cidade tão cosmopolita e tão procurada por bilionários internacionais, né? E isso está mudando agora, esse ano, e muitos deles estão indo embora. E alguns dos lugares mais procurados, e Roma está entre os lugares mais procurados por esses bilionários. Então, Roma está se tornando uma cidade muito mais cosmopolita, muito interessante, com gente bacana. Outra cidade para a qual eles têm ido muito é Dubai. Então, tem uma movimentação de fortunas aqui na Europa acontecendo agora, que é bem interessante, né? Eu acho bem mais chique, legal ir para Roma. Eu super iria para Roma. Acho Dubai... E foi incrível.
é uma experiência, né? Participar de um desfile desse é uma experiência que começa muito antes, né? Com o convite que você recebe, com, né, os mimos, né? Cheio de coisas legais, do tipo uma sacola de presentes da Dior, e aí maquiador, cabeleireiro em casa, motorista para buscar. Então é todo um pampering, né? Toda uma coisa de fazer as pessoas se sentirem super especiais. São poucos convidados para desfiles como esse, acho que são cerca de talvez 250, 300. E são jornalistas, são pessoas que são clientes especiais da marca, como o caso da Cris, são influenciadores, né? Então é uma atriz, celebridades, então é uma única, super experiência. muito legal, né? E a Maria Grazia foi assim um capítulo muito especial na história da Dior. Ela triplicou o faturamento da Dior em 10 anos, né? Ela tinha não só um senso estético, ela tem, né, não só um senso estético muito apurado, mas ela olhou, ela conseguiu transformar inspiração, beleza em negócio, né? Ela realmente impactou a história da Dior, especialmente no momento em que o mercado de luxo está vivendo desafios aqui, né? A gente vê outras marcas também apresentando seus resultados, decepcionando aí os investidores no primeiro trimestre aí de 2025. Acho que uma retração do mercado chinês acabou ocasionando aí essa queda. Então tem muitas marcas que não estão conseguindo entregar os resultados de antes. A Dior realmente foi um caso aí à parte, bem interessante. Maravilhoso, amei. Estava louca para saber como foi. Então, que legal. E agora, o que te traz a Londres? Então, e de lá... O que te leva, viagem, né, ou traz? Não sei, porque eu estou em São Paulo, né? Acho que é o que te leva. Cheguei ontem à noite. Essa viagem já estava planejada, né? Londres já estava no meu roteiro, porque a gente veio para ver o primeiro SXSW europeu. E eu encaixei essa ida para Roma aí. Foi uma escapadinha nessa agenda complexa aí para poder participar do desfile. Mas, na verdade, a origem dessa viagem é o SXSW Londres, que está acontecendo pela primeira vez. Muitas expectativas aqui de como vai ser essa experiência, né, que é tão clássica, tão típica de Austin, né, um festival que nasceu em 87 e agora começa a sair um pouco e ganhar, né, atravessar fronteiras. Já existe um SXSW em Sydney, mais ou menos 3 anos atrás, eu tenho a impressão que começou, e esse vai ser a primeira versão londrina. E a primeira versão europeia, na verdade. E na verdade, um licenciamento da marca, né? É uma franquia. Então, a equipe de curadoria é local, a equipe de produção é local. É um modelo um pouco diferente, por exemplo, do Web Summit, que a mesma equipe opera todas as edições, né? A edição do Catar, a edição de Toronto, a edição de Lisboa, a edição do Rio. É sempre a mesma equipe. Aqui, com a SXSW, é um outro modelo, um outro formato, né? Eles licenciaram a marca para ser usada por uma equipe aqui local. Então, eles respeitam, obviamente, os princípios curatoriais, editoriais, né, do SX de Austin, mas é um outro time. Então, estou bem curiosa para ver como vai acontecer essa semana. Começa segunda-feira, vai até sexta. Vai acontecer no bairro de Shoreditch, inclusive eu estou nesse bairro aqui agora. É um bairro considerado o Vale do Silício de Londres, né? Londres é uma cidade super, com um ecossistema tech super bem desenvolvido, então não à toa que foi escolhido, né, esse bairro para sediar o evento. Ele vai acontecer em vários venues, em vários lugares aqui na região e conseguiu trazer nomes muito importantes até para a primeira edição, né? Porque acho que fazer pela primeira vez é sempre um desafio. E eles trouxeram speakers que eu estou muito ansiosa para ver, como Sir Demis Hassabis, que é, né, o co-founder da DeepMind hoje e o chefe de inteligência artificial do Google. A Dame Jane Goodall, fofa, né? Aquela ativista que tem 92 anos e, enfim, é uma referência quando a gente fala de sustentabilidade, né, de meio ambiente, e vai estar no festival. A Kelly Blair, CEO do OnlyFans, né, uma rede social que dá o que falar, e acho que vai ser interessante ouvi-la. Jimmy Wales, que é o fundador da Wikipedia, que eu também já tive a oportunidade de ver em Davos, e ele é incrível. Dan Clancy, o CEO do Twitch. O Deepak Chopra, que está viajando a beça, né? Ele estava no Brasil semana passada, foi para São Paulo, fez vários retiros e palestras aí em São Paulo. O Gary Vee,
que é também uma potência aí do mercado da economia criativa. Eu já tive a oportunidade de vê-la em Cannes também. A Kelly Rutherford, que é uma influenciadora que eu adoro, é uma influenciadora, digamos assim, para mulheres maduras, né, tipo eu, e ela foi uma atriz do... Ai, qual era o seriado dela? Agora me esqueci. Mas era um seriado tipo Gilmore Girls, alguma coisa assim. Ela foi super famosa e hoje ela se transformou numa criadora de conteúdo super influente e vai falar sobre essa economia criativa, sobre os criadores, que é um dos pilares importantes aqui no SX de Londres também. E vai ter também CEOs da Mubi, do Substack, do Dropbox, né? Vai ter sempre essas conversas aí sobre novas plataformas, Creator Economy, como eu falei, Sports Marketing, que acho que é um assunto bem forte aqui também, Startups e VC, futuro do entretenimento, jornalismo e desinformação, com uma turma da BBC, do Financial Times, né? Que são veículos importantes aqui. Enfim, estou bem animada aí pelo que vem nos próximos dias. Na semana que vem eu já conto um pouquinho do que eu vi por aqui. Dea, e foi uma semana cheia, né? Então já temos vários assuntos aqui para Roundup. Vamos dar um duplo clique em algum deles. Mas na parte de tecnologia, a gente teve a Anthropic, que é uma rival, né, da OpenAI, que lançou essa semana toda a sua nova família de modelos, com o Claude 3.5, o Opus 4, o Sonnet 4. E segundo eles, o Claude 3.5 Opus superou todos os concorrentes em tarefas de programação. Esses modelos têm sido muito usados em programação. Até uma coisa interessante, né? Tem um novo termo que chama vibe coding, né? Vibe de... Né? E na verdade, assim, o que é isso, né? Tem uma parte que é você usar a inteligência artificial para te ajudar a desenvolver coisas, a fazer programação, né? Estou usando a palavra desenvolver, mas o correto é programar em português. Então imagina que você está escrevendo código e está usando um modelo para te ajudar a escrever esse código, você vai revisando e vai usando esse código. E tem outro, que é um termo agora, que é assim, você vai, né, vibe code, que você vai dar realmente um prompt bem feito, mandar o sistema fazer o código e você vai pegar aquele resultado e vai usar aquele resultado. Então tem isso acontecendo. Obviamente tem N temas em volta disso, né? Não é simples você colocar alguma coisa, garantir segurança e tudo. Eu estava conversando até com um amigo falando que eles já começaram a identificar como que os modelos geralmente se referem a banco de dados, a coisas assim, quais são as coisas para desenvolver coisas depois com softwares maliciosos e coisas que vão impactar a segurança para quando esses softwares vão para o ar, como que isso é atualizado. Então tem um monte de coisa, mas para fazer protótipo, para várias coisas, tem esse novo termo que está rolando. DeepSeek também lançou um modelo novo, né? Então está aí tentando se atualizar e se manter lado a lado com os grandes nomes dos modelos. Então tudo isso acontecendo e muita coisa também evoluindo na parte de vídeo. Então, acho que cada vez, né, os vídeos ficando melhores, a parte de fotografia e tudo isso, a gente pode, depois, num segundo momento, dar um duplo clique. Eu acho interessante, Fê, nesse ponto que você está trazendo da Anthropic, teve um momento também essa semana que o Dario Amodei, que é o fundador da Anthropic, e hoje seu CEO também, falando publicamente sobre esses alertas que vêm sendo dados há bastante tempo e a sociedade não está dando, eu acho, a devida importância, né? Eu sempre falo disso nas minhas palestras, nas minhas aulas, é um tema que eu falo muito sobre, porque eu acho que está muito evidente que a velocidade com que as novas ferramentas estão evoluindo estão impactando diretamente a geração de novos empregos. Eu falo muito dos empregos de entrada, ainda fiz um post sobre isso semana passada. Como hoje em dia existem menos empregos, existem menos oportunidades de estágio, oportunidades para analistas júnior, ou seja, aquele primeiro emprego que era o impulso que os jovens tinham para entrar no mercado de trabalho, né? E como essas posições estão desaparecendo rapidamente, né? Como tem números que mostram a diminuição desse tipo de oportunidade em relação a outros anos. E fica sempre essa cortina de fumaça, né, de alguns especialistas que dizem não, mas a inteligência artificial sim vai eliminar alguns empregos, mas vai criar outros tantos, né? E aí vem essas pessoas importantes como o Dario Amodei e fala, gente, não é bem assim, né? Existe
sim, vão existir novos empregos, mas a velocidade com que eles serão criados não vai acompanhar, né, essa onda de demissões. Ou seja, vai ter sim um momento em que a gente vai viver aí uma demissão em massa de milhões e milhões de pessoas e elas não terão outras funções para desempenhar no curto prazo. Então, ele veio a público fazer esse alerta em várias entrevistas. Teve uma com Anderson Cooper, que foi bem importante também, da CNN. E eu sempre falo isso, gente, os caras que estão criando essas inteligências artificiais, eles próprios estão alertando a humanidade para esse momento, né? Eles estão jogando essa responsabilidade nas costas dos governos e das empresas, né? Porque eles acham que tem que haver regulação e as empresas precisam, talvez, criar algum mecanismo para não simplesmente demitir as pessoas e sim criar algum tipo de colchão, alguma forma de demitir para que elas tenham alguma segurança, talvez no médio prazo. Enfim, gente, é um assunto muito profundo, muito longo, nem dá para a gente falar disso aqui só no Roundup, mas é um tema extremamente preocupante. Eu acho relevante mencionar que o Darío Amodei, que tem uma postura um pouco mais empática com a sociedade, digamos assim, do que o Sam Altman, né? O Sam Altman é mais... ele sempre fala que a IA vai destravar um novo período de glória para a humanidade, né? E o Darío Amodei falou, sim, pode até ser, gente, mas antes disso a gente vai ter que passar essa arrebentação aí e não vai ser fácil. Sim. Odeia, mas até acho que você tocou num ponto super, super importante, né? E eu estava até resgatando aqui, né? Mas ele falou que a IA pode cortar até metade dos empregos de nível básico em áreas como tecnologia, finanças, direito e consultoria. Gente, assim, e daí na estimativa dele, né? Ele fala que isso geraria uma taxa de desemprego entre 10% e 20% nos próximos 5 anos. Então, o que a gente tem que parar de fingir que essas mudanças não estão acontecendo, que o risco é maior do que a substituição em massa e que isso vai acontecer, assim, super rápido, né? E que a gente precisa se conscientizar, ter regulamentação, ter requalificação e até um imposto simbólico, aspas, sobre o uso de IA para redistribuição de riqueza. E você sabe que eu estava assistindo uma entrevista essa semana, não terminei ainda, vou até colocar o link para vocês aqui, porque é super interessante, do Simon Sinek, no Diary of a CEO, né, do Stephen Bartlett. Super legal. E até retomando esses pontos, né, que a gente já falava bastante no começo, eles mesmos, o Sam Altman e tudo, de renda universal e vários temas que precisam voltar para a mesa, né, Dea? Porque acho que essas coisas ficaram meio esquecidas e a revolução está acontecendo. Então, acho que tem realmente coisa bem grande acontecendo. E eu adorei que você trouxe esse termo que ele usou, né? Que a gente está fingindo que não está acontecendo. As empresas ignoram esse termo, os governos estão ignorando. Então, assim, é muito sério, está vindo. E não, essas comparações com revolução industrial e tudo mais, elas não se aplicam aqui nesse caso. Porque a revolução industrial aconteceu ao longo de, sei lá, décadas, né? Aqui a gente tá presenciando uma revolução que está acontecendo em semanas. Sim. Você começou falando dos novos lançamentos da Anthropic, né? Tem 3 semanas que a gente falou dos novos lançamentos da OpenAI. E semana passada foi o Google. Do Google, exato. Tipo, então, assim, é toda semana. Tem uma parte de roundup só disso. E a gente não cobre nem um quinto do que está acontecendo, né? Exato. Então, assim, gente, é semanal. A aceleração é semana a semana. A gente vai mudando. A gente brincou isso um tempo atrás, que a gente assina um monte de ferramentas, porque sempre tem uma que lançou alguma coisa nova naquele momento. Então, você vai oscilando, né, entre uma e outra. Agora eu estou usando mais o Claude, agora eu estou usando mais o ChatGPT, porque cada vez tem um que está na frente. Então, assim, é muito rápido e a gente precisa, enfim, ter consciência disso. Claro que nós, como indivíduos, temos, assim, pouco poder de frear esse... Não temos o poder de frear esse avanço e nem de regular essa aceleração, mas a gente pode pressionar, pode, enfim, falar sobre isso. Acho que o que a gente está tentando fazer aqui no podcast também é um pouco isso, né? De colocar luz sobre esses temas importantes, porque a gente, como sociedade, precisa ter essa consciência. E com o Trump no governo, né, se forma the perfect storm, né? Porque assim, antes ainda estava tendo algum tipo de cuidado de regulamentação e tal, que ficou por trás. Bom, depois, um outro assunto que a gente já está ensaiando a trazer aqui, mas hoje a gente vai comentar super rápido, mas as bets, né, o Senado aqui no Brasil aprovou uma mudança na legislação
das casas de apostas esportivas, as chamadas bets. E agora o que vai acontecer é que existem proibições em usar influencers digitais, atletas, em atividade nos anúncios. E acho que estamos começando a ver aí uma regulamentação que é super necessária, né? Bets, essa parte de apostas, eu fico chocada. A gente na tribo de marketing sempre fala disso, né, Déia, há mais de um ano. E é impressionante o quanto eles tomaram a publicidade e o impacto que isso está tendo nas pessoas. Então, acho que esse é um tema que, para a gente conseguir ir para frente, acho que a gente tem que deixar pendurado para a próxima, né, Déia? Com certeza. Esse aqui, como diz o meme, são muitas camadas, né? São muitas camadas. Muitas camadas. Mas a gente avançou, acho que foi um bom avanço, acho que foi aí um passo importante, ainda mais num país que tem no Congresso a bancada das bets, né? Então, assim, foi, acho que um super avanço que a gente conseguiu fazer aí. Então, fica para a próxima aí essa pendência. Um assunto que eu acho que foi super importante essa semana foi, enfim, voltando aqui a falar de Trump, né? Mas a questão dos vistos dos estudantes, que foi mais uma arbitrariedade aí do governo de reverter uma política, enfim, de forma inesperada, né? Ele começou com Harvard, né? Mais um golpe aí na sua relação, nessa briga com Harvard, impedindo que Harvard matriculasse novos alunos internacionais e depois estendendo isso para todas as universidades, ou seja, proibindo as embaixadas no mundo todo de agendar novas entrevistas para concessão de vistos de estudantes para estudantes internacionais. Então, assim, foi realmente um choque, né? Eu tenho filho, ainda, aliás, não tenho mais, né? Meu filho já acabou de se formar, mas enfim, em colégios internacionais, então você imagina... Não, filho você tem, você não tem mais em colégio internacional. Em colégio internacional, lógico. Mas o grupo de pais, porque assim, a turma do meu filho, por exemplo, caçula, que está indo estudar na Espanha, você imagina a quantidade de alunos ali naquela turma que estão indo, né, para os Estados Unidos. Então, causou ali um pânico geral nos pais, porque os filhos já tinham sido, enfim, matriculados, já tem gente que deu entrada já em apartamento para os filhos morarem, então, de repente, fica tudo em suspenso, as embaixadas não têm muita informação, os pais estão discutindo nos grupos, assim, ninguém sabe direito o que vai acontecer, quando que essas entrevistas serão retomadas, né, eles estão aguardando instruções do governo americano e deixa tudo no ar. E aí, né, como mais uma consequência disso, em seguida, o governo Trump anunciou que ia revogar os vistos dos estudantes chineses, que vocês aí que nos ouvem semanalmente vão lembrar. No episódio anterior do Duplo Clique, a gente falou sobre isso. Eu cheguei a dizer que eu tinha vivido essa experiência, né, a nível pessoal, né, quando eu fui para a formatura da minha filha mais velha nos Estados Unidos, 3 semanas atrás. Eu fiquei realmente impressionada com a quantidade de alunos chineses se formando. Algumas turmas chamadas no palco e tal eram 100% feitas de alunos chineses. Eu vi no grupo da Oxygen, Déia, que você mandou até uma foto né, exato, do nome dos formandos. Eu não achei nenhum nome que não me parecesse chinês naquela página inteira, naquela parte de engenharia. 100%. É muito chocante. Então por estar vivendo aquela experiência ali ao vivo, na hora caiu uma ficha para mim. Falei, gente, mas o Trump aqui tão preocupado com os chips, né, em embargar chip, evitar que a China tenha acesso a chip e tudo mais... E não percebeu que existe um outro recurso tão importante, né, para a soberania e inteligência artificial, que é o que ele... Né, a supremacia, desculpa, a inteligência artificial, são os cérebros, né, são as mentes. Né? Então, todos os anos, milhares de chineses vêm para os Estados Unidos, se formam em universidades de ponta, né, as Ivy Leagues e outras universidades de ponta, e muitos deles voltam para a China e vão criar, né, os próximos DeepSeeks da vida. Então, assim, era tão óbvio isso, né, era tão latente, era só, assim, prestar atenção no número. Acho que tem estatísticas chegando recentemente aí de que são cerca de 277 mil estudantes chineses nos Estados Unidos hoje em dia.
Ou seja, é um contingente enorme, né? E aqui não tem nenhum juízo de valor, eu não estou dizendo que os Estados Unidos deveria banir esses estudantes, não é nada disso. Eu só acho que estava muito óbvio que isso estava acontecendo e o Trump agora realmente resolveu impedir que eles sejam rematriculados, também causando aí um pânico entre essas famílias todas, né? Isso é uma política que começou no Jimmy Carter, lá atrás, essa política de aceitar estudantes chineses, né, de permitir que eles venham para os Estados Unidos. Era uma forma de soft power dos Estados Unidos, era uma tentativa de ter uma relação positiva aí com a China, relações diplomáticas com a China, e de fato eles acabaram tomando conta dos campi, né? Eles são realmente têm uma representatividade muito grande nas universidades americanas, né? Especialmente nas disciplinas chamadas, né, de STEM, que é Science, Technology, Engineering e Math, ou seja, ciência, tecnologia, engenharias e matemática, né? Então eles são muito fortes nesses campos e à medida que o governo Trump tomou, ela é um pouco vaga ainda é um decreto um pouco vago, mas ele diz que serão analisados os chineses matriculados em disciplinas estratégicas, né? Que, ao que tudo indica, serão essas disciplinas mais ligadas à tecnologia, né? Ele citou também que eles querem revogar os vistos de estudantes ligados ao Partido Comunista, o que também é muito vago, porque o Partido Comunista é o partido predominante na China, então não sei se ele vai partir do princípio que todo mundo é um espião, né? Ele vai tentar avaliar, segundo disse o Mark Rubio, as redes sociais desses alunos, ou seja, também criando aí uma preocupação maior, né, dos alunos que agora vão se preocupar no que eles vão dar like, no que eles vão republicar nas suas redes, ou seja, é um clima de terror, é um clima de perseguição, que realmente está chegando num ponto muito, muito complexo, né? A gente tem falado essa semana também, falamos isso no grupo da Oxygen, né? O que configura um governo autocrático, né? Existem uma série de pré-requisitos aí para um governo ser considerado, né, uma autocracia, e acho que o Trump está realmente preenchendo rapidamente todos os quadradinhos ali, né? Odea, e uma coisa que me chamou a atenção também, né, concordo que tem um foco especial em relação à China, né, mas tem essa suspensão que você comentou de novos agendamentos de entrevistas, e isso faz parte de um plano para ampliar a triagem de perfis em redes sociais por motivos de segurança nacional e combate ao antissemitismo. Então, quer dizer, entra um monte de coisa aí no meio, né, Déia? Entra um monte de coisa. Então, acho que tem aí realmente Bom, primeiro que eles negam visto para quem eles querem, né? A grande verdade é essa. Sim, eles têm essa prerrogativa. Eles têm essa prerrogativa, exatamente. Existe um tema óbvio em relação à condição financeira e tudo isso. Tem N casos de gente que vai com os documentos todos. E até um certo preconceito, porque tem gente que vai com os documentos todos e tal, e de repente eles nem olham direito os documentos, né? Então a gente sabe de vários casos e coisas que acontecem. Então, obviamente, esse tema de visto americano não é tão preto no branco, coloquemos assim, com regras claras e tudo, mas existe esse lance, existe um pouco dessa dúvida, né, desse temor que acontece, e como você colocou, né, muita gente que de repente tem um plano, né, tá direcionando o estudo dos filhos, tá fazendo tudo isso, e existe uma dominância cultural e não só econômica, né, que começou talvez com Hollywood e com tudo isso, mas a gente vive muito os Estados Unidos, né, essa coisa do sonho americano de estar lá, e tudo isso começa a se desmantelar, e de repente parte do sucesso americano é porque é o país que todo mundo que tinha um grande sucesso, todo mundo não, mas muita gente queria que os filhos fossem, queriam migrar para lá. Eu tenho 2 irmãos que hoje moram nos Estados Unidos, então, né, o quanto que isso vai se manter. Então acho que tem... E assim, daqui a pouco ele vai partir para outro grupo. Quer dizer, por enquanto, acho que o foco dele está na China. Ele está realmente cada vez mais encontrando formas de romper relações com a China. Isso está muito claro, já começou com a trade war e cada vez mais está se entrando em outros setores também da economia americana e tudo mais. Mas, por exemplo, o segundo maior grupo de estudantes internacionais nos Estados Unidos depois da China são os indianos.
que hoje são recrutados assim, a peso de ouro para as grandes empresas de tecnologia. Tem já recebi várias vezes essa lista, né, da quantidade de CEOs indianos que existem nas grandes empresas de tecnologia do mundo, né, o Sundar Pichai, Satya. Por aí, o Satya, né, os indianos Microsoft, também são, Google. Exato, também são uma grande referência quando a gente fala de STEM, né, são alunos muito preparados para essas disciplinas. Então, e o que os Estados Unidos perde com essa política, né? O que ele perde? Quer dizer, numa tentativa de proteção que ninguém sabe direito até que ponto é verdade ou não, como é que se esses alunos realmente, alguns deles podem estar fornecendo informações para a China, funcionando de uma certa forma como espiões, né? Que eu acho que é uma das insinuações aí do Trump, mas o quanto que também eles trouxeram de progresso, né? de excelência para os Estados Unidos, para os centros de pesquisa, para o ambiente acadêmico americano, né? Porque eles são alunos em geral, são alunos muito dedicados, muito preparados, muito focados, né? E o quanto que de pesquisas e de avanços que acontecem no ambiente acadêmico não se devem também a esses alunos. Então, é uma perda, sem dúvida nenhuma, para a sociedade americana e para o mundo como um todo, porque essas pesquisas que acontecem lá e os avanços que acontecem dentro de Harvard, dentro de Stanford, dentro do MIT, beneficiam a humanidade como um todo. Sim. Né? Acho que vale até mencionar o discurso. Apesar do grande corte que está tendo de investimento em pesquisa e tudo isso, né? Que acho que tem, exato, acho que de uma forma mais ampla é isso. Várias coisas acontecendo, Mas acho que você ia comentar do discurso. Foi a formatura em Harvard, sim, em que o Alan Garber, né, que é o presidente da universidade, fez um discurso que foi, né, assim, super devido ao momento que está acontecendo lá, foi super impactante e acho que chega a ser emocionante, né, ver toda a comunidade, como que eles se uniram ali, né, Dea? Conta pra gente um pouco o que você viu. Sim, porque foi no meio do furacão a formatura, né? Então, ele falou muito sobre a diversidade internacional, ele abriu o discurso saudando os alunos de Harvard e especialmente a comunidade internacional como deve ser, né? Ele usou essa expressão, né? Ele falou, queria saudar os formandos da vizinhança de todo o país, de todo mundo, né? E ele reiterou, né, de todo mundo exatamente como deve ser. Então, deu lá já a sua primeira cutucada, né, no governo. Depois ele falou muito incentivando a resiliência intelectual, né, encorajando os graduandos a se manterem confortáveis com o desconforto, né, que é uma expressão que eu gosto muito, uso bastante quando eu falo com executivos, assim, que esse é o mundo que a gente vive, instável, né, volátil, e que a gente precisa entender que a gente não está vivendo uma fase. Esse é o novo normal, né? Então, ele falou muito disso, fez uma crítica direta às retaliações federais, né? Falando diretamente dos cortes nas verbas repassadas, né, à universidade, e defendeu a missão educacional, né, o compromisso de Harvard com a educação, a busca pela verdade e a formação de indivíduos aí capazes de contribuir positivamente para a sociedade, mesmo diante de adversidades políticas, né? Então, acho que foi um discurso bem marcado, né, bem contundente, aí, tentando defender Harvard desse momento. E um outro assunto que chamou bastante atenção essa semana foi essa Big Beautiful Bill, né, que eles ficam brincando de que é BBB, né, Big Beautiful Bill, eles falaram que é o Big Budget Bomb, mas na verdade eles falam que é a bomba orçamentária, né, foi aprovada nos Estados Unidos esse budget, né, esse orçamento, e o que está acontecendo é que eles estão com esse plano adicionando 5 trilhões de dólares à dívida em 10 anos. Existe uma discussão muito grande nos Estados Unidos que eles estão com um percentual, né, de dívida mais alto do que deveria ser. Eu até já comentei em episódios anteriores e tudo do Ray Dalio, né, que está defendendo bastante que esse número não deveria ser maior do que 3%. E para vocês terem uma ideia, o Obamacare, que foi uma mega, né, discussão nos Estados Unidos e tudo, adicionou $1 trilhão e tinha financiamentos. Agora, eles estão fazendo
uma medida lá, um orçamento que adicione a 5 trilhões, né? E isso não tem nenhum financiamento. Junto com isso, tem várias coisas que são super polêmicas. Eles estão cortando 1,1 trilhões, né, em impostos, então estão tirando impostos para os super ricos, que têm uma renda maior do que $500 mil por ano. Eles estão, por outro lado, cortando programas sociais no mesmo valor, 1,1 tri. Então, cortando coisas como food stamps, né, que é uma parte que dá ajuda na alimentação, Medicaid, que é uma parte de saúde. E com isso, eles estimam que 13 milhões de pessoas podem perder cobertura em plano de saúde. E tem já uma reflexão enorme, né, de que isso é uma vergonha, porque isso é uma transferência de riqueza dos mais pobres para os mais ricos. Tem N pontos ambientais, né, de tirar incentivo para energia limpa, né, assim, várias coisas que acontecem, então interrompe muito o avanço da transição energética. Esse tema de energia é um tema super importante hoje, porque além de chips construir, né, todos os lugares, né, eles chamam até de farms, né, de servidores, assim, né, como se fosse fazenda de servidor, mas de construir toda a infraestrutura de inteligência artificial com servidores, a parte de energia é um gargalo muito grande. Então, eles têm várias discussões falando que essa transição para energia limpa acabou prejudicando os Estados Unidos na capacidade de produzir energia, que hoje é super importante para a inteligência artificial. Então, eles estão tirando um monte de coisa nesse lado, né, mas só para a gente conectar aqui os pontos, e isso, obviamente, também aumenta o risco de ter uma crise econômica, né? Essa parte toda de dívida do Estado é super importante. Obviamente, isso acaba sendo um ciclo vicioso, porque a partir do momento que você aumenta a sua dívida e você acaba tendo, né, uma credibilidade de que você vai pagar a sua dívida menor, você tem que pagar juros mais altos. Então, os bonds americanos acabam tendo que pagar mais juros. A hora que você tem que pagar mais juros, a sua dívida fica mais cara, porque o juros está mais alto. Então, isso entra num loop ali que é super perigoso. E teve uma discussão muito grande porque, primeiro, o Trump entrou falando que ia ter um Estado, né, menos oneroso, que ia diminuir o endividamento, os gastos públicos, né? Colocou o DOGE para cortar as coisas, e a gente pode daqui a pouco falar do Musk também, que está saindo, e fez tudo isso, e de repente isso vai na contramão. Esse projeto tinha 1.100 páginas, ele foi apresentado para o Congresso horas antes da votação, não foi cumprida uma regra, né, interna de que tem que ter pelo menos 3 dias para essa revisão. A votação foi marcada de madrugada. Eles falaram que um deputado até perdeu a votação porque ele estava dormindo. Então, gente, olha o nível de loucura. A gente está falando da maior economia do mundo, que o que acontece lá tem impacto nas economias do mundo inteiro, né? A gente tem um monte de coisa transferindo renda dos mais pobres para os mais ricos, numa coisa aprovada super às pressas, que com certeza eles nem estavam ali, né, entendendo tudo que estava sendo aprovado. E assim, gente, realmente eu acho que foi um assunto grande, que ainda vai dar muito o que falar, né? E estão falando que o Trump deveria exercer o poder de veto dele, né? Eu não entendo tudo isso muito bem, como funciona nos Estados Unidos, sendo super sincera, mas que eles precisam parar isso. Mas uma lei que ele chama de Big Beautiful Bill, né? Tudo dele é super midiático. Exatamente, né? Um marqueteiro, né? Não vou nem falar marqueteiro, que eu vou acabar com a reputação da minha categoria de marketing, né? Mas é realmente muito chocante, né? Acho que nesse momento pouca gente ainda acredita que ele vai conseguir entregar essa reviravolta na economia que ele prometeu, né? Lembrando que toda a eleição dele foi baseada na questão econômica. Muita gente votou nele, mesmo sem ser republicano convicto, digamos assim, por acreditar que ele ia dar ia dar um novo fôlego para a economia que vinha sofrendo aí
nos últimos anos do Partido Democrata, né? Muitas críticas, inclusive de democratas, né? Dizendo que realmente o Biden não entregou o que tinha sido prometido. E a eleição do Trump veio muito com essa promessa, né? Então essa Big Beautiful Bill talvez seja o primeiro grande anúncio dele acenando para uma recuperação econômica. Só que os especialistas estão incrédulos, assim, achando que isso realmente não vai acontecer. E foi feito de uma maneira muito, como você falou, muito arbitrária, sem, né, os trâmites necessários, né, e realmente nem o Elon Musk aprovou esse Big Beautiful Bill, né? Ele deu uma declaração essa semana, logo antes de anunciar sua saída do governo, dizendo que ele reprovava, né, ele não concordou com a tal da Big Beautiful Bill, especialmente por causa do aumento no déficit fiscal, que era algo que ele era super contra, né? Ou seja, ele está reduzindo a arrecadação e ampliando gastos em áreas como defesa, por exemplo. Então, vai contra, por exemplo, toda a promessa do DOGE. Né? O objetivo inicial do DOGE era reduzir em $1 trilhão as despesas do governo americano. Aliás, não chegou nem perto disso, né? Depois de 4 meses no governo, esse departamento ainda não conseguiu entregar o que prometeu. Mas o próprio Elon Musk veio a público e criticou essa Big Beautiful Bill. E isso aconteceu no meio da semana, quando ele anunciou a sua saída. Ele anunciou a sua saída na quarta-feira, né? Não, na quinta-feira. Não, quarta-feira à noite, eu acho que foi. E, rapidamente, várias explicações para a sua saída aconteceram, né, Fê? Podemos falar um pouquinho disso agora, né? Ele tinha um prazo, inicialmente, de 130 dias, como um funcionário especial do governo, né, que era o título aí formal da sua participação na administração, mas, curiosamente, isso nunca foi mencionado muito, né? Ninguém falava, ele vai ficar até o final de maio, ou ele dizia que ia ficar até o final de maio. Isso era uma data meio, acho que tecnicamente ele podia ficar 130 dias, mas como o Trump, na verdade, dá um jeito para tudo que ele quer, né? Ele provavelmente estava no radar deles talvez renovar esse período ou colocá-lo em uma outra categoria que pudesse permitir a permanência dele. A verdade que os especialistas apuraram é que já fazia um tempo que ele estava entrando em atrito com o Trump e se afastando um pouco do governo, né? Eu acho que talvez tenha tido a ver, né? Muita gente acha que tem a ver com o fato de que as empresas dele começaram a enfrentar sérias dificuldades e ele começou a ser chamado, inclusive pelos investidores das suas empresas, de volta para o comando delas, né? Acho que essa semana, inclusive, teve uma carta que foi escrita aí pelos investidores da Tesla, exigindo, inclusive, que ele trabalhasse 40 horas por semana, chegando até a quantificar, assim, né? Dar uma métrica ali de que ele tinha que voltar para o comando da Tesla, porque as ações estavam derretendo e eles não estavam nem um pouco satisfeitos com isso. Então, acho que foi um conjunto de coisas que culminaram, né, com a saída dele. Acho que essa questão das empresas dele estarem enfrentando dificuldades, a sua discordância de algumas políticas do Trump e o fato de que ele disse, né, numa entrevista à CBS News essa semana também, que ele achou que ia ser mais fácil cortar esses custos todos que ele tinha prometido. Ele achou que Washington é um caos, que o governo é muito complexo e que isso se provou muito mais difícil do que ele imaginou. Ele até disse essa frase, né? A situação da burocracia federal é muito pior do que eu imaginava. Eu sabia que havia problemas, mas tentar melhorar as coisas em Washington é, sem dúvida, uma batalha árdua, para dizer o mínimo. Ou seja, ele agora vai se colocar como quase vítima, né? De que, puxa, eu tentei, mas é muito mais difícil do que eu imaginei. Dea, então eu acho que é um pouco, né, do fim do bromance que estava rolando entre os dois, né? E também, assim, não teve sucesso. Claro que cada um inventa a narrativa que quer, né? E acredita no que quer. Acredito muito nesse poder da narrativa. Ele deve estar se contando essa história, né? Ah, não, a burocracia é muito maior, as coisas todas. Mas a grande verdade é que ele não teve sucesso no DOGE, né? Assim, a quantidade,
o quanto o governo hoje está sendo mais eficiente ou não. Assim, não tem nada também tão relevante que tenha sido feita, né? Ele sofreu um pushback da sociedade, né? Assim, cara, começaram a botar fogo em Tesla na rua. Que bom, não que colocaram fogo, tá, gente? Mas que bom que a sociedade conseguiu se colocar e usar o capitalismo, que é a única coisa que ele entende, né, como uma forma de pressão. Então, acho que, no fundo, todo mundo esperava que ele saísse do governo, que ele não ficasse tanto tempo assim, mas na minha visão, e acho que na visão dele e de muita gente, quero saber se na sua também, ele está saindo numa situação que não é uma situação de vitória, não é uma situação de sucesso. Não é mesmo. Não Nem é para as mesmo. empresas dele. Eu estava lendo uma notícia outro dia que o patrimônio dele aumentou desde que ele começou a apoiar o Trump. Mas assim, a situação das empresas dele hoje, tudo o que está acontecendo, eu acho que tudo bem, né? Starlink conseguiu vários contratos por aí nesse meio tempo, acho que várias coisas aconteceram, mas tem muita coisa que está mais fragilizada. Eu acho que a parte dos negócios dele que tem que tem relação com o governo, tipo a SpaceX, né? Que, enfim, realmente fechou vários contratos aí com a NASA, com a Força Aérea. Então ele, de fato, conseguiu se beneficiar, que aliás já é um escândalo por si só, né? Já é algo que não deveria nem ter sido permitido, mas enfim, ele conseguiu fechar alguns negócios importantes. Mas a Tesla, por exemplo, eu acho que foi extremamente penalizada, era o seu principal negócio, né? Eu acho que ela foi extremamente penalizada pela opinião pública, como você mesma falou. E ele, na verdade, deixou um rastro de problemas, porque ele está desembarcando do governo sem ter entregue nem parte do que ele prometeu e deixando, né, uma série de coisas mal resolvidas e pendentes para trás, porque ninguém sabe o que vai acontecer com o Doge agora com a saída do Musk, né? O Doge tem prazo para acabar. Em tese, o Doge vai ficar em operação até meados de 2026, tipo maio, junho de 2026, ou seja, tem mais um ano de Doge pela frente. Mas um Doge acéfalo, né, quem vai cuidar, quem vai se responsabilizar pelo Doge agora? Se ele foi formado, como foi, né, dito na época, por garotos ainda universitários, né, com 21 anos de idade, e não tem nenhuma outra figura, nenhuma outra autoridade no Doge que a gente saiba, né, que não fosse o Elon Musk. Então essa saída dele, por mais que as pessoas digam, né, existe uma narrativa do governo de que ele cumpriu lá os 130 dias dele e que já estava previsto que ele ia sair, não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que esse prazo era uma coisa meio vaga, nunca foi mencionado que ele já estava perto de sair, e agora ninguém sabe o que vai acontecer. E assim, gente, o Trump fez um post, né, no Truth Social dizendo: o Elon vai continuar me aconselhando, né, participando do governo como um advisor. Continua Elon contando com o seu dinheiro. Exato. Mas, gente, eu ia comentar, há umas semanas atrás, eu vou até procurar o vídeo para colocar aqui. Eu assisti um vídeo com a galera do Doge. E, assim, são realmente uns meninos, assim. É assustador. Eu tô até procurando aqui, eu vou colocar o link para vocês assistirem. Acho que acabei nem te mandando, né, esse no nosso grupo de pauta. Nosso grupo de fofocas, de notícias. Mas assim, é realmente assustador a galera. Precisa ver quem que vai ficar, concordo. E vamos ver o que vai acontecer com isso. E é uma pena, né? Porque apesar de eu discordar com muitas e muitas coisas do Trump, eu concordo que a gente deveria ter um governo mais eficiente, menos burocrático, com mais eficiência para investir dinheiro e tudo isso. E eu concordo que tem aí uma oportunidade enorme, né? Até o episódio que eu fiz sem você, que eu falei, né, do Abundance, lá do Ezra Klein e do... Sim. Ai, esqueci o nome. Derek Thompson. Derek Thompson. Tava tentando lembrar. Derek Thompson, que fala muito disso, então tinha muita coisa que tinha que mudar. E de repente você junta essas coisas, né? Agora essa Big Beautiful Bill, que assim, gente, é surreal, né? Realmente surreal. Então, acho que a gente já teve bastante conversa para essa semana, né, Dea? Tem muitas coisas acontecendo. Na próxima semana, eu já vou estar com
alguns insights aqui do South by Southwest London. Vai ser interessante ver qual é a perspectiva europeia das coisas, né? Como essas coisas estão sendo vistas e percebidas aqui. Então não percam o nosso próximo episódio. Já deixamos aí uma pauta pré-organizada para a semana que vem. Maravilhoso. Super obrigada, gente. E até a semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.